Nesta época em que temos aí essa quantidade enorme de incêndios florestais aqui na região de Pará de Minas, principalmente na cidade sede, por exemplo, recente tivemos lá naquela região da Serra das Torres novamente, e ali é todo ano também, aí pega aquela área ali, vai atrás da Vila Nossa Senhora Aparecida, queima ali perto do viaduto que vai para Itaúna e vai seguindo às vezes ali, enquanto tem vegetação naquele meio ali. Como é que vocês fazem para agir? Que eu sei que às vezes chegam muitas demandas, e não é só demanda, por exemplo, de incêndio, como eu citei na Serra das Torres, mas chega em lotes também. Como é que vocês fazem para priorizar? Porque eu acho que não tem equipe aqui, não tem efetivo suficiente para atender todas as demandas de uma vez nesse tempo, não. Hoje, nosso efetivo operacional é de 28 militares, então a gente prioriza sempre a atividade operacional, então a gente praticamente não tem militares no serviço administrativo, só aquelas demandas básicas. Mesmo assim, quando tem esse período de seca, a gente coloca uma escala de sobreaviso para os militares estar reforçando a ala, porque a gente sabe que a incidência de ocorrências é ainda maior nesse período. A gente tem a capacidade hoje de atender 2 ocorrências de forma simultânea, mas a gente sabe que nesse período de seca, principalmente, né, o período de estiagem, que vai de maio até outubro, a gente requer uma questão de efetivo operacional maior. Então, o que a gente faz? Né? A gente tem uma triagem, nessa triagem a gente verifica a ocorrência por urgência e prioridade. Então, muitas vezes as pessoas, mas eu solicitei o corpo de bombeiros por uma ocorrência de incêndio e a viatura, às vezes, teve uma demora para chegar, pode ser que ela estava atendendo uma ocorrência de maior prioridade. É claro que se a gente tiver um risco à vida, exemplo, uma ocorrência de parada cardiorrespiratória, que a pessoa ali, se não for atendida naquele momento, ela vai vir a óbito, a gente tem que priorizar aquela ocorrência e depois atender o incêndio florestal. Mas a gente tenta fazer com o máximo possível com o efetivo que a gente tem hoje. A gente tem reforçado, principalmente de forma qualitativa, em treinamento dos nossos militares. Então, a gente tem um militar hoje que fez um curso de especialização em incêndio florestal e já está replicando as melhores práticas para os militares no quartel. Então, às vezes, não é só o quantitativo, mas o qualitativo. A gente tem militares mais preparados, recursos mais efetivos. A gente tem trabalhado muito também na questão logística. Então, a gente já tem agora um salvamento, uma caminhonete 4x4, que a gente consegue acessar locais de difícil acesso. A gente adquiriu também um tanque de 600 litros de água. Ele é um tanque rotomoldado, que a gente consegue chegar próximo, igual, por exemplo, você deu o exemplo da Serra da Torre. É quase que inviável chegar com um caminhão em locais ali quase que inviável, não é inviável, né? Chegar Às vezes até em certos locais lá, até a pé é difícil. É íngreme, cheio de pedra, cheio de ponta, é complicado. Além de ser de difícil acesso, é um desgaste físico para o militar muito grande. A gente tem ocorrências de incêndio florestal que o militar fica 6, 8 horas ali no mesmo dia. Ocorrências que a gente já atendeu, por exemplo, em Piqui, que a gente ficou uma semana direto ali, com 50 militares rodando, efetivo apoiando a gente de outras frações. Então, é uma ocorrência que desgasta fisicamente, desgasta psicologicamente. Então, a gente tem que reforçar, principalmente na questão da tecnologia. Então, a gente adquiriu esse tanque, é um tanque que a gente consegue levar água em locais de mais difícil acesso, para evitar também o desgaste da nossa autobomba e também o emprego dela, né? Se a gente tiver um incêndio urbano, enquanto a gente está combatendo incêndio florestal, a gente consegue atender, às vezes, as 2 ocorrências de forma simultânea. Então, tudo isso tem reforçado, né, a efetividade ali no combate. Uma coisa muito importante de ressaltar, né, que não é só o combate que a gente tem que trabalhar nos incêndios florestais, é principalmente na prevenção. Então, eu falo que a gente começa a lidar com incêndio florestal não é no período de seca, é no período anterior à seca, né, que a gente fala que é praticamente o período chuvoso. Por quê? Porque é nesse momento que a gente faz as fiscalizações dos lotes vagos, a gente verifica aqueles que precisam fazer a limpeza. Só esse ano a gente já fez mais de 100, porque a gente tem uma operação aqui hoje que chama Alerta Verde. A gente fiscaliza esses lotes urbanos, encaminha os boletins de ocorrência para a prefeitura poder fazer uma notificação. E a gente já fez a primeira fase dessa operação e nós já vamos iniciar agora no segundo semestre a segunda fase e pretendemos chegar pelo menos a 300 fiscalizações só nesse ano. Quando você fala aí também que eu acho que é importante reforçar isso, que tem 2 viaturas por turno, é isso? Duas equipes por turno? Isso. Para atender. E quando você fala que tem 28 militares, que vocês não estão nem cuidando muito assim do administrativo, só o essencial mesmo, para usar o operacional, para ajudar no combate a incêndio, para salvar a vida, um acidente, uma parada cardiorrespiratória, é importante que a gente diga também, a não ser em casos assim, muito extremos,
que se chama quem está de férias, quem está de folga, que não é todo mundo que está disponível 24 horas, não são 28 militares o tempo inteiro ali, a gente tem que falar isso. Tem gente que acha que estão os 28 ali, 24 horas por dia, de domingo a domingo, e não é bem assim, tem escalas, tem folga, trabalha um turno, folga outro, normal, igual qualquer trabalhador, tem que deixar isso claro também, né? Exatamente, né? O Corpo de Bombeiros funciona 365 dias por ano e 24 horas por dia. Então, a gente tem as escalas, o militar ele tem que fazer os interstícios conforme a legislação. Então, a gente tem que respeitar esses interstícios para o militar poder repousar, poder ter o convívio familiar. Então, esses 28 militares, eles são divididos em 4 alas operacionais. Essas alas trabalham em turno de 24 horas. Então, dessa forma, a gente consegue aplicar, aí considerando que a gente tem militares que às vezes estão numa licença médica, às vezes... Férias. Temos militares femininas que estão em questão de já é parturiente. Então, a gente tem essas situações específicas. Então, esses 28 militares, a gente tenta manter um efetivo de 5 a 6 militares. Então, a gente não deixa baixar esse efetivo para a gente conseguir atender a demanda que a gente tem aqui hoje de ocorrência operacional.